esse é um ponto muito forte da palavra de hoje, sobre motivação, amém? Então, por que todo mundo precisa de uma motivação? Isso deve ser uma coisa unânime. Todo mundo tem que ter a consciência do quanto a pessoa precisa de uma motivação. Às vezes a gente não tem essa consciência do quanto a gente precisa de uma motivação. Então, a gente sabe que precisamos. Você sabe o que significa a motivação? Então, vamos estudar isso aqui hoje. Por que todo mundo precisa de uma motivação? Aqui na introdução da mensagem, eu peguei no dicionário o significado de motivação. Da psicologia, o significado significa, no dicionário, conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento própria da atividade individual. A motivação, ela é igual a um cacho de uva. Elas são várias coisas em uma só. Então, a uva, um cacho de uva tem várias uvinhas, não é? Mas é um cacho só. Então, a motivação é um conjunto de processos. Por que todos nós precisamos de motivação? Porque, pense comigo na palavra motivação. Motivo mais ação. Se a gente tem um motivo e não estamos agindo, está nos faltando alguma parte do processo. Então, repetindo aqui, motivação é um conjunto de processos que dão origem a uma intensidade, a um comportamento individual direcionado. Amém, gente? Isso significa motivação. Então, quando você entende que é um conjunto de processos, você sabe que talvez em uma parte você está completo, mas aí falta outra. Então, você precisa de uma motivação na outra parte. Você sabe que em um pensamento você está completo, mas em outro pensamento você precisa do complemento, do entendimento daquela palavra. Então, a motivação é esse conjunto de coisas, é o conjunto da obra. É tudo aquilo que nos dá a direção, que faz com que a gente haja de forma intencional. Então, repetindo, motivação é o que muda e molda o nosso comportamento individual. Amém, gente? Então, a motivação não é para o outro, não é para outra pessoa. Você não tem que se importar efetivamente se o outro está sendo ou não sendo motivado. Você precisa dar o exemplo, que você vai aprender aqui na palavra de hoje. Mas o seu comportamento, a sua prática, é ela que você tem que moldar para mostrar que você está se motivando a fazer algo, a uma mudança, a uma direção. Amém? Agora vamos retomar aqui, rapidinho, antes da gente fazer a leitura no livro de Filipenses. A gente vai retomar aqui o nosso estudo da sexta-feira. Estamos num seminário de batalhas espirituais. A gente já está na segunda lição, mas a primeira lição foi uma coisa muito marcante, que quando eu penso na palavra que eu vou pregar, ela sempre está presente. Na primeira sexta-feira, a gente falou aqui sobre 3 mundos que a gente atua ativamente. Repetindo, nós falamos sobre 3 mundos que a gente atua ativamente. Quais são eles? Nós estamos nos 3. Mundo espiritual, mundo mental e mundo físico. Mundo espiritual, todos nós estamos nele. No mundo espiritual não há barreiras. Todos nós estamos ativos e operando. E nos influenciamos, nos fortalecemos espiritualmente. A mesma coisa acontece no mundo mental, só que a gente não divide esse mundo mental. O mundo mental, olha para a pastora, é dentro de nós. E é aqui que a motivação acontece. Você vai prestar atenção na palavra de hoje, que a motivação que você precisa e que vem da palavra, ela te dá um fruto no seu entendimento, na sua mente e no seu coração, naquela atitude, na decisão interna, para que depois o seu comportamento, as suas práticas no mundo físico sejam direcionadas de forma intencional. Todo mundo está entendendo até aqui, irmãos? Então, aonde eu sou motivado efetivamente? No mundo mental. A motivação é para a sua mente. A motivação é para o seu coração. Você vai ouvir na palavra de hoje tudo que eu estou falando. Você é motivado de dentro para fora. Então hoje, você vai parar de pedir oração para ter uma motivação. Não, precisa aqui de uma oração para me motivar. Não é apenas uma oração que vai te motivar. Hoje, você vai pegar a palavra e dar voz de comando a si mesmo. É assim que você se motiva de forma efetiva.
efetiva. Então, a motivação principal dos 3 mundos acontece no mundo mental, dentro de você. Por isso que às vezes é tão difícil a gente se motivar, porque essa motivação ela é individual, ela é interna e nós não conseguimos julgar, olhando uns para os outros, quem está motivado ou quem não está. Porque talvez aquela pessoa mais tímida, mais aparentemente parada, ela está mais motivada que todas as pessoas que fazem muito barulho juntas. E às vezes a pessoa que está agindo, falando, ativa, conversando, ela não está tão motivada assim. Ela está usando o último pingo de força que ela tem para mostrar uma coisa que não está dentro dela. Então, por que a motivação acontece aqui? Porque você tem que ser sólido aqui dentro, para que quando você externalizar a solidez da obra que a palavra de Deus gerou dentro de você, você vai ser uma pessoa que não vai se enfraquecer, que não vai desistir e que nada vai te abalar. Então a vontade de Deus é essa. Vamos agora para a palavra para a gente entender tudo isso que eu falei? Filipenses capítulo 2, coloca na NVI por favor, filho. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Tem outra Bruna dentista aqui hoje, Guilherme. É aqui, ó. Ele tem uma irmã chamada Bruna que é dentista. Engraçado, né? O multiverso da Igreja da Graça. E ela era membro lá do Jardim Carumbé. É ainda, né? Eu não estou pastoreando lá mais, mas é a Bruna de lá. E formou agora. Você formou tem muito tempo, filha? Vai fazer 3 anos. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, eu vou acompanhar aqui pelo NVI, porque a linguagem é melhor. Aqui na nossa Bíblia, a gente não tem a tradução NVI 2023, que é a melhor, que eu gosto de pegar ela, porque ela tem as palavras mais assertivas para a mensagem que eu estou dando hoje. Mas, eu vou pegar essa daqui que está boa. Olha lá, vamos ler aqui, se você tiver no seu celular ou na sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você quiser enxergar aqui, e se você enxergar aqui, pode ler comigo. Portanto, se há algum encorajamento ou motivação em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Pergunta para vocês, é possível todo mundo ter uma mente só, o mesmo espírito, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor? Sim ou não? É difícil, mas não é impossível. A palavra está falando que nós conseguimos. É muito complicado quando nós colocamos esses bloqueios. Que bloqueios são esses? A falta da compreensão do que a palavra está nos dizendo. Então, Paulo está falando assim, gente, se vocês estão sendo encorajados por Cristo, o que isso leva? Qual é o fruto dessa motivação que você precisa hoje? É isso aqui. É nós termos um mesmo modo de pensar, um mesmo modo de agir, uma mente só, um só coração, um só espírito. Diga graças a Deus. Pastor, é impossível, não tem como. Tem, irmãos, dá. Você foi criado de uma maneira diferente das outras pessoas. Cada um de nós tem uma formação. Cada um de nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos e as nossas vontades. Amém? Glória a Deus. Até aí, maravilhoso. Agora, quando a gente começa a crer em Cristo, a nossa motivação vem de um lugar igual. A mesma palavra que Deus dá para um, Deus dá para o outro. Ele não dá uma palavra diferente. A mesma direção e a mesma intenção de fé que Deus coloca no coração de um, coloca no coração do outro. Então, por que nós não estamos conseguindo nos alinhar com a direção de Deus? Porque não pegamos a motivação correta, a motivação certa, a palavra que vai nos motivar, nos dirigir no nosso entendimento. Presta atenção, existe uma motivação emocional, ela não dura. É fogo de palha, é um sentimento, você sente assim bem, que te alegra. Isso pode vir de canções, de um ambiente, mas a motivação que dá um fruto, que dura, é a motivação que é o fruto do seu entendimento, da sua mente, do seu mundo interior. Por isso que Deus está falando aqui conosco, um mesmo modo de
pensar. A motivação é do nosso modo de pensar. Ela transforma aqui dentro. Temos todos que ter o quê? Um mesmo amor, um mesmo quê? Espírito e uma só mente. Fala mente 2 vezes. Ou seja, é muito importante que a nossa mente esteja alinhada ao corpo de Cristo. E é aqui que eu quero chegar, gente. Nós precisamos entender que a nossa motivação, ela não vem dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios sonhos. Ela pode até vir com relação a uma coisa que você queira realizar. Mas a motivação genuína, ela vem de Cristo. A motivação verdadeira vem da palavra de Deus. E essa motivação é igual para todos nós. E aí, meus amados, nós precisamos ver como que nós estamos pensando. Como que nós estamos levando a nossa mente, o nosso interior, o nosso comportamento. Porque não tem como você dizer que é de Cristo e querer viver a vida do seu jeito, da sua forma, a sua maneira. Por quê? Porque você não vai estar se ligando ao que Deus quer que você venha estar ligado. O que é isso? O corpo de Cristo. Vocês sabiam, gente? Vi uma curiosidade há um tempo atrás sobre a mente. O que forma a dupla personalidade, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade? Vocês sabiam que é um neurônio, a gente tem milhões, que ele não está agindo de acordo com o que ele deveria agir dentro de nós? A mente, ela é governada e ela toda está em homeostase. O nosso corpo, ele tem essa obra de Deus chamada homeostase, que é o equilíbrio. Ele se equilibra sozinho, ele procura se colocar em ordem. E essa homeostase também, ela pode ser considerada aqui, vamos entender em termos espirituais, de forma cognitiva. Então, quando você está diferente, pensando diferente, não no sentido de que você não pode pensar, não no sentido que você tem que sofrer uma lavagem cerebral. Não é isso. Você vai entender que é unidos num mesmo propósito. Então, quando um neurônio na sua cabeça pensa assim, por que eu tenho que ser desse jeito? Eu quero ser diferente. Aquele neurônio abre legalidade para transtornos de personalidade. Já pensou que loucura seria se o nosso interior não tivesse unidade? Não tivéssemos um mesmo sentido? Se o seu cérebro pensar, levanta o braço e é o outro que quer levantar, que coisa triste queria ser. É ou não é verdade? Então, quando a gente pensa na obra de Deus e na nossa motivação, essa motivação ela vai direto no seu modo de pensar, no seu modo de querer, de agir, de se comprometer naquilo que tem estado no seu coração. Então, irmãos, qual é a sua motivação? O que está te motivando? Quem são as pessoas que estão te inspirando? Quem você está parando para ouvir? Quem você está assistindo e colocando diante dos seus olhos? Muito cuidado. Porque quanto mais porcaria você assistir, por mais que seja só para você se distrair, é claro que de vez em quando você assiste alguma coisa para distração, mas não é bom você colocar coisa má diante dos seus olhos, porque aquilo está te influenciando, mesmo que você não perceba. Existem alguns influenciadores, alguns artistas, que você muitas vezes consome o conteúdo deles, e você está sendo influenciado e não está percebendo. Então, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós começamos a entender que existe uma direção oficial para que a gente venha seguir. Por mais que tenhamos os nossos sonhos, os nossos propósitos, a nossa motivação que vai nos levar a um patamar mais alto do que o que a gente está agora, ela tem que vir da palavra. Então, pastora, como que eu faço? Eu entendo que a partir desse momento, eu sou promovido a algo maior do que eu. Quando eu estou motivado pela palavra de Deus, eu não vivo para mim mesmo, nem para fazer as minhas vontades, e nem para cumprir os meus sonhos e os meus desejos. Eu vivo para cumprir e para viver os propósitos de Deus. Eu fui promovido a uma parte do corpo de Cristo. Então, quando eu sou membro do corpo de Cristo, não tem esse negócio de, mas eu tenho o meu jeito de fazer, eu não quero saber, porque eu tenho o meu jeito de pensar, porque ninguém pensa em mim. Pensa, Jesus pensou em você muito antes de você sequer pensar em aceitá-lo.
Ele te amou primeiro. Então, tudo que eu vou pregar daqui por diante é para que você entenda que a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Amém? Então, nós precisamos começar a entender se estamos sendo motivados, direcionados de modo correto. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui nesse capítulo para a gente continuar lendo, porque sempre que a gente fala de motivação e de exemplo, nós falamos primeiramente de quem? De Jesus. Amém? Então vamos lá. Ele está falando aqui, continuando, passa lá para o versículo 5. Seja o modo de vocês, de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Presta atenção nessa palavra. Vou ler de novo. Volta lá. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nosso exemplo de motivação é Cristo. Irmãos, o que mais tem na Bíblia é palavra de motivação. Só que a gente acha que a palavra motivacional, ela é uma coisa mais de coaching, é um livro de motivacional. Não. O modo que Deus te motiva é diferente. Ele ensina você a dar um comando para o seu coração, para a sua mente. Eu vou conseguir, isso vai dar certo. Deus é a minha força, agindo Deus ninguém impedirá. E sabe a melhor maneira que Deus te motiva, que eu não vou focar hoje muito, mas eu vou falar agora? É te dando uma missão. Quando Deus te dá uma missão, Ele está te motivando. Tem pessoas que acham que quanto mais Deus dá uma missão para a pessoa, mais sobrecarregada ela fica. Não. Quanto mais Deus te chama, te dá uma missão, mais Ele conta com a capacidade que Ele está gerando em você. Diga graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo ele diz assim, gente, se vocês estão sendo motivados por Cristo, a gente tem que ter todo mundo o mesmo modo de pensar. Quer ver? Vamos pegar o nosso exemplo, que é Jesus. Ele era Deus, mas quando Ele chegou na terra, lembre-se da palavra que eu preguei esses dias. A gente não pode esquecer o contexto no qual nós estamos inseridos. Às vezes a gente pensa só um momento e esquecemos do contexto. Qual é o contexto? Hoje nós celebramos a cruz. Hoje nós cantamos e nós dançamos e nós exaltamos. Só que Ele não veio sendo exaltado, sendo adorado, sendo Senhor. Ele veio em forma de servo. Ele se humilhou, Ele se esvaziou. Ele veio como homem e Ele se colocou na posição mais humilhante, que era ser morto com uma morte de cruz. Então, antes de Jesus se tornar soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, antes dele ter a posição alta, antes de Jesus ter a obra completa e a firmeza do propósito cumprido nele, primeiro ele se tornou servo. Primeiro ele se colocou como alguém que tinha uma renúncia a fazer. Primeiro ele foi motivado pelo amor que existia de Deus por nós. Então, gente, Jesus é o nosso exemplo. Olhando para Jesus, nós começamos a entender, a compreender que para que Ele fosse exaltado, para que Ele chegasse aonde Ele está hoje, Ele teve que passar por muita coisa por amor de nós, coisa que Ele não precisava passar. Não era necessário Ele passar. Por que não era necessário Ele passar? Porque Ele já era Deus. Mas Ele quis nos amar. Ele escolheu nos amar. E o que a palavra de Deus diz aqui, irmãos? Que nós, olhando para Ele, nós vemos aonde Ele chegou. Que o nome dEle é sobre todo nome. Que todo joelho se dobrará. E aí eu quero falar para você. Eu não sei onde você quer chegar. Eu não sei o que você quer fazer da sua vida, mas a motivação que eu tenho para dar para você é esta. Se você quiser chegar num lugar de posição alta, numa prosperidade na sua vida financeira, espiritual, mental, familiar, no seu casamento, primeiro você precisa aprender a ser servo.
Primeiro você precisa aprender a ter um modo de pensar segundo a direção de Deus. Não tem como você inverter os fatores. As pessoas que têm esse fator invertido, que não aprendem, que não sentam para escutar e já começam a falando, que elas não começam, olha só, a ter essa obra alicerçada dentro dela, o que acontece com essa pessoa? Ela fica oca, vazia por dentro. Então, pelo lado de fora, tem uma bela fachada, uma pessoa de autoridade, mas por dentro não está completa a obra. Então, aquela pessoa se sente vazia e ela não sente que ela tem a autoridade para estar no lugar onde ela está. Ela não correu a carreira que Deus propôs a ela. Então, por mais que ela chegue, se ela não se preparou, se ela não permitiu a palavra operar nela, vai ter falhas naquilo que ela está fazendo. E o pior de tudo, isso gera depressão. Isso gera ansiedade, isso gera problemas espirituais, isso gera problemas de ordem, até mesmo pessoal, dos quais você nunca imaginou. Então Jesus era Deus, ele já era, mas ele se tornou servo. E por que o apóstolo Paulo está falando tudo isso daqui, aqui que eu quero chegar agora para vocês? Ele estava falando com o povo da igreja de Filipenses, que eles precisavam, como se fosse ali de um pastor, de alguém para cuidar da alma deles, para zelar daquela igreja. Os filipenses. E ele falou assim, temos que todos ter um modo de pensar. E tem que ser como Cristo. Cristo não servia a Deus olhando para suas próprias vontades. E aí ele fala aqui o seguinte, versículo, a gente vai ver aqui que quem é que faz a obra. Versículo 13. Pastor, eu não consigo, não dá. Dá, irmão. Sabe por que dá? Versículo 13. Vamos ler aqui. 13. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar. Olhe para mim, essa produção é no seu mundo mental. Olhe para mim, essa produção é no seu mundo mental. Mundo mental. Deus tem que produzir isso em vocês, o querer, para ser algo sólido, para que quando você execute a vontade de Deus, você tenha solidez naquilo que você fala e naquilo que você faça, para que você mesmo não venha se sentir uma fraude. Deus é o que opera em vocês, tanto o querer quanto o quê? O realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então ele vai falando isso. Essa obra tem que vir da palavra. Essa motivação é gerada por Cristo. Ele é o nosso exemplo e ele dá forças e capacidade para você, mas ele não anula a sua decisão. E aí o Paulo, ele tem um filho na fé. Diga glória a Deus. Vamos ver isso daqui. Versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Olha a pancada pesada. O Paulo falou assim, gente, eu tenho um filho na fé. Eu tenho alguém que eu gerei para Cristo e que aprendeu comigo. Eu tenho alguém que eu pude ensinar e edificar. E essa pessoa, ela tem algo que mais ninguém tem. O quê? Ela serve a Deus, despida dos próprios interesses. Despida das próprias vontades. Essa pessoa, ela não é direcionada pelo egoísmo de querer ter ou ser alguma coisa. Ela vai cuidar e amar a vocês pelo simples fato dele ter esse chamado de Jesus. Que tremendo isso, né? Como que isso foi gerado nele? Ele diz no versículo 13. Pela operação de Deus no querer e no realizar. Então ele vai fazer a obra, não porque ele pensou que ele quis, mas porque Deus gerou nele esse querer. É Deus que gera em você a vontade de orar pela sua família, a vontade de interceder pelo seu ministério, a vontade de se levantar na sua casa. Então o apóstolo Paulo, ele falou, não tenho ninguém como o Timóteo. O Timóteo, ele é único, ele é exclusivo nesse sentido, nesse aspecto, porque ele se permitiu ser o quê? Apacentado, ensinado. E é aqui que está a coisa, irmãos. Nós estamos nos permitindo ser gerados por Cristo. Será que está faltando alguma coisa em nós nesse sentido? Por que está faltando? Porque a obra da motivação, ela vem aqui, na mente, para nós termos uma só mente, um só espírito, um só corpo, nós somos um só no Senhor.
Mas aí a gente começa, mas eu quero isso, mas ninguém pensa em mim, eu vou pensar, mas eu quero tal coisa, mas olha, eu não nasci para ficar só, mas eu tenho que ter esse dinheiro no meu bolso, porque se eu não olhar por mim, ninguém vai olhar, não, mas eu tenho que fazer meus estudos, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Maravilha, você não está errado de cuidar de você mesmo, a Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo, mas no tocante à sua renúncia, o que é que você está pensando e fazendo sobre ela? Talvez nada, talvez você não tenha colocado, empregado seus esforços aonde Deus quer que você coloque, que é naquela renúncia, naquele chamado, naquele modo de pensar que a gente não aprendeu com o professor na faculdade, que ensina, deveria ficar só no quadrado dele, mas ele quer ensinar que ter família não é bom. A gente tem aprendido com pessoas que valorizam muito mais o dinheiro do que a presença. A gente tem aprendido de pais e mães que muitas vezes não fizeram o que Deus tinha que fazer, que Deus mandou eles fazerem. Porque, irmãos, quando é gerado um pai, aquele homem que é pai, ele tem que ser pai agora. Chegou, acabou o tempo dele de ser um homem solteiro, sem compromisso, sem família. Ele é pai, tem que ser pai, tem que assumir a responsabilidade, a posição de pai. A mesma coisa a mãe, a mesma coisa cada um de nós, conforme o que Deus foi nos dando para fazer. Então, o que nós precisamos entender? O que Jesus está nos dando para motivar, para a palavra dele ser frutífera nas nossas atitudes. Ele falou isso para o Timóteo. E aí, gente, quem quer ser uma bênção, depois, leia as 2 cartas de Paulo a Timóteo. Aqui ele está escrevendo uma carta para o povo de Filipenses, falando sobre essa motivação pura, íntegra, e sobre o filho que ele gerou na fé. Isso serve para nós. Mas eu quero que você leia depois. A gente vai ler uma passagem agora de Timóteo. Sabe quando o pai tem liberdade de falar para o filho o que ele precisa falar? O Paulo fala tudo para o Timóteo de modo bem simples e claro. É incisivo, olha, é isso, isso e isso. E a gente vê por que o Timóteo era uma bênção, era o filho na fé do Paulo. Por que ele ouvia e atendia o Paulo? Por que ele ia nas missões onde o Paulo colocava? Porque ele deu ouvidos e deu crédito. E o que está escrito nessas 2 cartas de Paulo a Timóteo são exatamente a base do ministério do Timóteo. A base do Timóteo que foi gerado pelo Paulo em Cristo e pela palavra. Vamos ver aqui algumas coisas? Eu quero que você vá na 2ª carta de Paulo a Timóteo. 2ª, capítulo 2. Eu amo esse capítulo. Amo esse capítulo aqui. Olha que coisa maravilhosa. 2ª de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Não vamos ler tudo, como eu falei, mas eu quero pegar pontos específicos aqui que fortalecem esses processos que a gente tem que passar para nos motivar. 2ª de Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouvistes entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Atenção no versículo 3. Vamos ler aqui na NVI. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso problema, gente? Nós até conhecemos a palavra, mas a gente ainda não aceitou que o conhecer a palavra não é uma facilidade de vida para nós. Não vai resolver todos os nossos problemas e nem vai fazer todas as nossas vontades. Quanto antes você aceitar no seu coração, isso vale para todos nós, que a vida com Cristo, ela não é feita para te deixar confortável, e nem feita para você seguir os seus próprios desejos, mas ela tem aflições. Sofre comigo as aflições. E a gente não quer sofrer. A gente quer estar num lugar que é mais confortável para nós. E o Timóteo aprendeu isso. O sofrimento e as lágrimas fazem parte da vida cristã. Mas que sofrimento é esse? Olhe para mim. Não é um sofrimento de crise de identidade. Não, você sabe muito bem quem você é. Não é um sofrimento de vazio por falta de propósito. Porque se existe uma coisa que Deus faz com seus filhos, é mostrar o propósito dele em seus filhos. Que sofrimento é esse, pastora? Posso te falar a verdade do sofrimento daqueles que têm em Cristo? É de ver aqueles que você tentou cuidar se desviando, se perdendo, não obedecendo a Cristo, vivendo segundo os seus próprios interesses.
Foi isso que o Paulo falou que o Timóteo não iria fazer, que era viver segundo os seus próprios interesses, em nenhum momento da vida. Então, irmãos, é difícil. A renúncia é real e ela traz sofrimento. É muito difícil você renunciar à sua vontade, quando até ela não é pecado, mas é embaraço. Você tem que renunciar do mesmo jeito. Mas mais difícil ainda é quando você não consegue compreender a obra na vida do seu próximo. Você tem que entregar na mão de Deus. Então, o Timóteo falou: filho, sofre comigo. Aquilo que eu estou passando para você, confia a pessoas fiéis que vão fazer com amor aí na obra. Ele está ensinando ele a ser um líder, ele era um garoto. Mas olha só o que mais que ele diz aqui, presta atenção. 5. E se alguém, vou ler aqui na NVI, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Qual é o sofrimento? A renúncia para você conseguir ser atleta, para você conseguir seguir as regras, e também quando você não vê o propósito. Olha lá, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você o quê? Entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Eu quero que você vá com o versículo 4, que a gente pulou, faltava esperando esse, era o 4. 4, versículo 4. Está escrito assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar àquele que o alistou. Ah, mas eu estou fazendo a obra só para agradar. Não, você não está agradando a pessoa A, B ou C. Você foi alistado na obra por Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Quem é o nosso cabeça? É Cristo. Então é Ele que dá o comando para o restante do corpo. É Ele que transforma de dentro para fora. Então, quando você tem essa solidez, eu quero agradar a Jesus. Ele é o meu Pai, é aquele que me gerou, é aquele que me deu salvação. Você não se embaraça com os negócios dessa vida, com as coisas que poderiam te tirar do propósito. Versículo 11 ao 13, e ainda faltam aqui 3 versículos, 3 passagens. 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha, em tudo, Deus é idôneo, com você e comigo. Ele diz: chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Por isso que é tão difícil para a pessoa com depressão se levantar, porque o primeiro passo tem que ser da pessoa que está ali. Ela tem que querer, não dá para fazer uma obra na vida daquele que não quer, não está conseguindo se levantar. Primeiro ela tem que dar o primeiro passo. Eu me achego. De qualquer jeito, pastora, de qualquer jeito. Vem arrastado, vem orando, vem triste, vem chorando, vem do jeito que você tiver. Mas quando você chega, ele diz: eu me achegarei a vós todos. Ele começa a fazer essa obra. E a obra, como eu falei, é do seu mundo interno. Porque espiritualmente falando, você já está diante dele. Então, de dentro para fora. E aí a palavra de Deus diz o quê? Que ele é idôneo com você. Se você nega ele, ele também te nega. Mas se você é infiel ao Senhor, ele nunca vai ser infiel a você, porque ele não pode negar quem ele é. Deus nunca trabalha contra a producente. E é aqui que está o ponto, gente. Ele fala o quê? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida para agradar aquele que o alistou. Aquele que está entendendo que todas essas palavras, todos esses propósitos, sempre tem Cristo como centro, como exemplo. Lemos lá no Filipenses, e ele diz o quê? Lá no Filipenses, vamos ver Cristo. Cristo fez o quê? Aniquilou-se a si mesmo, vindo em figura humana, para quê? Para ser humilhado. Passou muitas coisas, mas aquele tempo de sofrimento acabou e acabou rápido. Por quê? Porque Deus o exaltou soberanamente. E aí Jesus pôde, com a solidez do seu ministério, dar para nós não apenas o testemunho, mas entender as nossas fraquezas. Por isso ele se compadece de nós. Então ele é Senhor. Porque primeiro ele foi
Servo. E aí ele fala com o Timóteo, este filho que eu gerei para Cristo, está sendo ensinado, discipulado, ele não vai se embaraçar com o negócio dessa vida, ele não vai se desviar do propósito, ele vai sofrer as aflições, vai suportar tudo que tiver que suportar, porque as lágrimas fazem parte da vida cristã, mas não para nos derrubar, e sim para nos manter alicerçados no propósito. E agora eu quero chegar no final da primeira parte da palavra. É cumprida a primeira parte, mas a segunda vai ser rapidinho, que é a principal motivação. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 1. Amém? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu vou ler a NVI, diz aqui: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho. Vamos devagarzinho nesse versículo? Estamos rodeados de testemunhos, de pessoas que venceram a si mesmas e se levantaram e foram uma bênção. Pessoas que estavam com câncer, foram curadas, são testemunhas. Pessoas que foram chamadas do mesmo lugar onde outras estavam e conseguiram romper e se tornar aquilo que Deus gostaria que elas se tornassem. Pessoas que são as testemunhas. Eu falei aqui no culto das 10 da manhã, o pessoal deu até risada, mas é sério. Eu fui na casa de uma amiga minha e tinha uma amiga dessa minha amiga lá. E aí a gente estava conversando sobre vida sentimental e ela estava sofrendo muito, uma moça muito bonita, muito jovem, próspera, trabalhava com banco, ganhava muito dinheiro por mês. E a aparência dela agradava muito as pessoas. É uma pessoa fisicamente muito bem, o rosto bonito, estudada, inteligente, mas, irmãos, estava num sofrimento terrível por vida sentimental. E não achava ninguém que preste, tudo mais, tal. E aí eu falei com ela, falei assim, a gente estava falando sobre o evangelho, sobre como é o cristianismo na questão de vida sentimental. E aí eu falei para ela sobre a obediência que a gente tem que ter para poder se casar e reconstruir uma família. Ela sonhava em construir uma família, mas não estava conseguindo há anos, sempre tentando com uma pessoa diferente. E ela falou assim para mim, chegou uma hora que a gente estava conversando, e vocês sabem que eu não vou falar o que a pessoa não quer muito ouvir, né? Porque não tem outra coisa para oferecer para a pessoa. Se ela quiser viver, ela vai ouvir o que é certo. O que é errado, ela vai falar, e eu vou falar, isso aqui está errado, e ela quer gostando ou não. E ela falou assim, mas não tem como, Stephanie, olha para minha cara, não tem como hoje em dia uma pessoa casar sem fazer sexo? Não dá. Eu olhei para ela e falei, quem te disse que não dá? Eu falei, lógico que dá. Dá. Não, no mundo de hoje, do jeito que a gente vive, como que você vai casar, dividir a sua vida? A vontade que eu tive, Jesus me segurou assim na hora, falou assim, irmã, se você tivesse obedecido, você não estava nessa perturbação do inferno que você está aí, com um monte de pessoa diferente que já te fez sofrer, já pisou, mas eu segurei a língua na hora. Eu falei para ela assim, irmã, dá. Eu falei, você está olhando para uma delas. Aí ela fez assim. Eu falei, eu e meu esposo, os dois, casamos em santidade. Oramos, namoramos e noivamos em santidade. Nós só fomos nos conhecer depois do casamento. Você está rodeada de alguém que tem esse testemunho para te dar. Se você aceita ou se você não aceita, que é possível, é. Você sempre vai achar alguém para falar para você que é impossível fazer com que a palavra de Deus seja verdadeira na sua vida. Mas dá dízimo todo mês, como é que faz? Tirar 10% do salário todo mês e dar, é impossível fazer isso. Quem aqui é dizimista fiel? Diga a glória a Deus. Dá, irmãos. E nós estamos aonde? Que nós estamos aqui sendo fiel, honrando a Deus. Às vezes você vai sempre achar alguém para falar que não dá para fazer qualquer coisa. Eu estou falando de coisas assim extremas, porque é nessas que o povo perde e diz que não é possível. Dá. É claro que dá, é só você obedecer a Deus, fazer o que Ele está falando e, acima de tudo, escolher cada passinho seu para você não se colocar numa posição de pecado. Então, eu não vou pecar como? Por quê? Porque eu vou fazer assim, assim, assim. Então, eu estou com a palavra dando fruto na minha mente, no meu coração, nas minhas escolhas. É possível. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que venceram, que permaneceram, que suportaram a dor, a afronta, a humilhação, que não olharam para as pessoas que dão mau testemunho e que estão se estabelecendo. Livremo-nos de tudo que nos
atrapalha. Nessa altura, o que nos atrapalha está onde? Aqui e aqui. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. O versículo aqui diz, e corramos com paciência. Mas a gente quer competir com os outros. A gente quer, não, mas o irmão chegou agora, já quer chegar sentar como é que é? Chegou agora, já quer sentar na janela? O meu cunhado fala assim, chegou banguela e já quer morder. Às vezes a gente fica se comparando com os outros. Mas pastor, o outro já está bem. Você tem que correr a sua carreira com paciência. Não fica olhando para quem já conseguiu, quem já foi, quem não foi. Irmão, você tem que parar de olhar para as outras pessoas. A comparação é a morte da motivação que vem da palavra. O que o outro fez ou não, amém, glória a Deus, Deus abençoe ele. A obra dele vai ser provada no fogo. Eu estava pregando essa semana. O que é mais fácil e rápido de construir? Um edifício de palha ou um edifício de ouro? De ouro. E a gente sempre vai ter essa sensação de que tem alguém indo mais rápido do que a gente. Corramos com paciência. Então, como que eu faço? Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o quê? A cruz. Olhe para mim. Nenhum de nós vai ser requerido por Deus em 10%, em 1% daquilo que Jesus suportou. Tudo que a gente passar nessa terra ainda não vai ser nada diante do que Jesus enfrentou para nós podermos ter salvação. Se ele é o cabeça, ele diz, ele suportou a cruz, a afronta, ele desprezou a afronta, ele não ligou. Irmãos, eu fico pensando assim, olha só, não, sério que eu vou falar para vocês, semana de Páscoa, eu sempre fico refletindo assim, pense comigo, domingo de Ramos, né, que a gente chama. O que aconteceu no domingo de Ramos com o povo? Jesus entrou na cidade, montado lá na jumentinha, né? E o que o povo cantava? Hosana, glória nas alturas, rei dos reis, jogava ramos, galhos, engrandecia e glorificava. Domingo. Sexta-feira, aquela mesma multidão gritava o quê? As mesmas pessoas. Imagine você olhar para a cara da pessoa que acabou de te elogiar e a mesma pessoa está querendo que você morra. É para deixar qualquer um maluco. Crucifica, solta Barrabás, prende esse. E Jesus suportou, não estava ligando, era o propósito dele. Sábado, aquelas mesmas pessoas em silêncio, porque assim que Jesus expirou, até os soldados reconheceram, este homem era mesmo o quê? Filho de Deus. E no domingo, o que aconteceu? Jesus ressuscitou e deixou muitos confusos. Ah, não, é verdade, ele ressuscitou. Não, o povo dele que está inventando isso. Como é que faz para lidar com uma pessoa desse jeito? Você não faz nada, você deixa lá na mão de Deus. Faça a sua parte, porque quando a gente olha para Jesus, a gente aprende isso. Vou ler aqui a tradução normal do versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quando a gente se desmotiva, quando a gente esquece do contexto no qual nós estamos inseridos. Quando a gente desanima, quando nós não damos voz à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera em você o que você precisa. Gênesis capítulo 1 está escrito o quê? E haja luz, e houve luz. A palavra de Deus verdadeiramente é comida e bebida. E agora nós vamos para o nosso mestre. Essas 3 passagens falaram todas de Jesus, vocês perceberam? Em Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Filipenses também falou de Jesus. E também falamos de Jesus em 2 Timóteo. Pastora, aonde Jesus fala? Qual é a motivação dele? Alimento é energia, é o alimento que faz a gente poder se locomover, andar. Então, alimento é a motivação. Jesus fala que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Vamos lá ver isso? João 4, 34. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 34. E Jesus lhes disse, a minha comida, a minha motivação é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Então, Jesus era motivado pelo Pai. E Ele nos convida a ser um com Ele. Então, a mesma motivação de Cristo tem que ser a mesma que a nossa.
Por que eu estou orando? É porque eu não quero ver meu filho bebendo, caindo, o cachorro lambendo a boca dele. É tão feio, né? Um menino tão bonito assim, né? Não. Amém. É bom libertar o menino, é feio mesmo. Mas eu estou orando para que ele seja salvo. Para que ele venha para Cristo. Para que ele conheça Cristo. Então, a nossa motivação, ela deve ser uma motivação maior do que aquela que nossos olhos humanos estão nos dando. Pastora, mas é muito sofrimento. Sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Para terminar, Lucas 22, versículo 42. 22, 42. Dizendo, Jesus estava orando no Getsemane, e olha a oração que ele fez. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, olha que oração profunda. Isso aqui quem orou foi Jesus. Vocês acham que Jesus não tinha vontades, desejos? Como ser humano ele não tinha sonhos e propósitos? Como humano ele tinha. Mas ele, e o pior, né? Qual é o maior desejo da gente? Não sofrer. Tipo assim, não está ruim, mas também não está bom. Então vamos ficar na fé. Não, Jesus ia enfrentar a coisa mais difícil de todas. Ele só não queria sofrer. Quem aqui quer sofrer? Quem aqui quer tomar uma surra, irmão, com a pedra e ossos na ponta do chicote para ver a sua carne voando? Se eu falar para você que as folhas de sulfite que você está segurando vai cortar seu dedo, você vai tomar cuidado para não sofrer um cortezinho bobinho desse. Imagine Jesus. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, leia comigo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Todo mundo já orou isso, né? É bonito a gente orar assim. Deus, cumpre em mim a tua vontade. Você sabe o que é isso que você está orando? Você tem noção? Não tem. Tem que ter. Tem que começar a pôr a mente para funcionar. Senhor, eu tenho vontades, eu tenho o desejo de estar em tal lugar, de fazer tal coisa, mas que a minha vontade não se sobreponha sobre a tua. Senhor, que não se faça o que eu quero, eu não vou viver segundo os meus desejos, mas que faça-se a tua vontade, os teus sonhos, os teus propósitos. Amém? Diga glória a Deus. Só quem está pronto para fazer essa oração fica de pé. Mas fica mesmo. Fecha os seus olhos aí e faça mesmo essa oração de todo o seu coração.